Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 14. Primeira aos Coríntios, capítulo número 10, até o verso 14. Você achou na Bíblia? 1 aos Coríntios, capítulo 10, até o verso 14, a palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles os fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém. Pai, obrigado por estarmos de novo na Tua casa, a segunda vez nesse dia que nos reunimos e temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Ela é tudo o que precisamos para transformar a nossa vida, para nos alimentar e permanecermos de pé, de acordo com a Tua vontade. É a Tua palavra que nos dá condição para isso. E, portanto, o que queremos esta noite é ouvir a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui interessado em doutrinas humanas, nem historinhas, nem filosofias desse mundo. O que queremos ouvir é a palavra que sai da Tua boca, aquela que verdadeiramente nos alimenta e que liberta de todo erro e de todo engano. Que o Senhor fale aos nossos corações. E para isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor esta noite, para ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Usa-me, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, nesse texto o apóstolo Paulo está confrontando a igreja com as palavras que nós acabamos de ler. A igreja em Corinto, a quem ele está escrevendo a sua primeira carta. Ele fala a esta igreja sobre verdades e começa a questionar, fazer algumas perguntas à igreja para nos fazer pensar. Irmãos, Deus nos deu a capacidade de pensar. Isso é muito bom, não é? E a gente precisa usar bem essa capacidade para entendermos todas as coisas. Veja, a fé que Deus espera de nós não é simplesmente uma fé ignorante, mas é uma fé que entende a razão das coisas. E por isso, Deus explica a razão de todas as coisas, não é? Mas muitas vezes Paulo ensinava fazendo perguntas, fazendo questionamentos,
para que as pessoas pudessem pensar naquela pergunta e aí entender o que ele quer de fato dizer e ensinar. Então, nesse texto aqui, Paulo faz alguns questionamentos, e uma das coisas que fica claro pelo contexto do que ele está dizendo é que a grande questão é o que é realmente ser cristão, o que é ser salvo, o que nos torna alguém salvo, não é? O que isso significa na minha vida, o que é ser cristão e o que é estar em Cristo. Ele vai usar como exemplo o povo de Israel, como eu falei hoje de manhã, povo de Deus, um povo chamado, separado por Deus, não é? Liberto por Deus, mas que de repente também se volta contra Deus. Ele usa esse povo como exemplo porque há uma associação muito grande entre a igreja e Israel, não é? No sentido de que fomos também chamados, escolhidos por Deus, libertos do mal. Então, uma questão que é colocada aqui, usando Israel como exemplo, é de fato, estarmos na igreja garante alguma coisa para nós? Em suma, é isso que Paulo está aqui questionando. E, na verdade, tudo isso que ele diz aqui no capítulo 10, no início, como lemos aqui, na verdade é uma ilustração do que ele falou no último versículo do capítulo 9. No último versículo do capítulo 9, o versículo 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E logo depois, então, entra no capítulo 10, que nós lemos aqui. Então, tudo que ele escreve aqui no início, de fato, está, de alguma forma, ilustrando e explicando o que ele queria dizer no versículo 27, sobre esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão, para que mesmo ele, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Então, este é o tema do capítulo 10, do início do capítulo 10, que nós lemos, este é o contexto. Então, o que Paulo vai explicar aqui? O que ele vai explicar para a igreja, e aqui para nós essa noite, é que estar na religião, ser uma pessoa considerada religiosa, cumprir todos os pré-requisitos da religião, e ele cita Israel como exemplo, ser batizado, participar dos rituais, dos sacrifícios, participar da ceia, participar do corpo, estar inserido na igreja, não é garantia de que eu sou realmente uma pessoa salva. E para afirmar esta verdade, ele usa como exemplo, como eu disse aqui, o povo de Israel e a sua trajetória no deserto. É assim que Paulo vai questionar essa ideia de que religiosidade significa salvação, de que frequência aos cultos, participação nas atividades, participação nos rituais, até atuação neles, de fato significa salvação. Paulo vai falar a respeito dessa trajetória do povo de Israel no deserto, para provar para a igreja que isso não significa muita coisa. Então, vamos olhar para o texto e tentar entender o que o apóstolo quer nos ensinar. Versículo 1, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele diz: eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram sob a nuvem. Quem são os pais? Os antepassados, o povo de Israel. As origens do apóstolo Paulo, que era judeu, ele diz: os nossos antepassados, todos eles estiveram sob a nuvem. Você lembra da história da travessia do deserto? Como a nuvem guiava o povo, simbolizando a presença de Deus. A nuvem, a coluna de nuvem, depois a coluna de fogo, tudo isso servia para guiar o povo, porque mostrava que Deus estava com eles, mostrava que eles estavam debaixo da nuvem, e isto então simbolizava a presença de Deus em suas vidas. E Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem que nós, os nossos pais, os nossos antepassados, estiveram debaixo da presença de Deus.
E também passaram pelo mar, diz ele no versículo 1. Você lembra que o ponto alto, não é, da libertação dos judeus foi a travessia do Mar Vermelho. Mesmo depois, né, de Faraó tê-los liberado, ele volta atrás da sua decisão, os persegue e Deus então abre o mar e eles passam para chegar ao outro lado. Então, nesse ponto, Paulo diz, todos os nossos antepassados vivenciaram essa experiência. Estiveram debaixo da nuvem, estiveram debaixo da presença de Deus, que ela simboliza, e experimentaram essa grande libertação de atravessar o mar, e foram livres de serem mortos pelos egípcios, porque Deus interveio com um milagre. Então eles experimentaram a presença de Deus, eles estiveram também experimentando a libertação fornecida pelo Senhor. É assim que Paulo começa o seu discurso. No verso 2, ele diz, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que Paulo quer dizer com isso? Algum israelita foi batizado? Não, Paulo está fazendo uma associação entre o batismo cristão e o que aconteceu com aquele povo. Uma das simbologias do batismo cristão é a união da pessoa que se batiza ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Quando nos batizamos, estamos declarando ao mundo a nossa dependência de Cristo, a nossa fé em Jesus, e estamos também simbolicamente nos unindo ao corpo de Cristo. Ao me batizar, eu me uno a Cristo. E Paulo diz que os judeus que passaram pelo mar e andaram sob a nuvem, foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés, ou seja, foram unidos a Moisés, num só corpo, e se tornaram ali o povo de Deus, que, protegido por Deus, caminharia em direção à terra que Deus havia prometido. Paulo está lembrando essas coisas que todo judeu sabia perfeitamente. No versículo 3, ele diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual. A que Paulo se refere aqui? Do maná. O maná que era dado por Deus, que caía do céu toda manhã e alimentava aquele povo no deserto. Foi a razão deles não terem morrido de fome no deserto. A provisão que Deus enviava a cada dia, um maná milagroso que caía do céu para alimentar. E ele está dizendo que todos aqueles do povo, os antepassados, comeram de um só manjar espiritual. Hoje, olhando para a igreja, nós também fomos libertos por Deus, como ele diz aqui no versículo 1, nós também vivemos na presença de Deus, nós também fomos batizados, não em Moisés, mas em Cristo, nos unindo à igreja, e nós também experimentamos de um maná, porque Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nos convidou a participar dele. E disse, quem comer da minha carne nunca mais vai ter fome. Veja, tudo isso se assemelha muito ao que Deus fez na igreja. Então nós também fomos libertos, estivemos debaixo da nuvem, passamos pelo mar, experimentamos esse batismo e também temos um pão que nos alimenta e não nos deixa morrer de fome, assim como Paulo diz a respeito do povo de Israel, não é? Mas, apesar disso, queridos, ele continua dizendo no versículo 4, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem era essa pedra? Era Cristo. Veja como Paulo faz uma associação a Israel e à igreja, mostrando a presença até de Cristo naquele momento em relação àquele povo. Um pão vivo que desceu do céu, uma mesma fonte de água, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Tudo isso aquele povo experimentou. Milagres de Deus, suprimento de Deus, alimento espiritual, tudo eles receberam, como nós hoje também recebemos todas estas coisas. Da mesma maneira, recebemos todos esses benefícios. E no versículo 5,
ele continua dizendo: entretanto, aí começa o problema. Há um porém, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui é que a história começa a complicar. Apesar de toda essa religiosidade que eles viveram, e que nós também vivemos, libertos por Deus, na presença de Deus, né? Todas essas coisas que foram ditas aqui, batizados, comendo o maná, experimentando esse alimento vivo, bebendo dessa água todos juntos, apesar disso, isso não adiantou muita coisa para eles. Porque, diz o verso 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, e você sabe o que aconteceu. A maioria dos espias que Moisés enviou voltaram com aquele relatório pessimista. Só Josué e Calebe, uma pequena minoria, afirmaram o poder de Deus e a fé nele. Então, toda aquela geração pereceu no deserto por ordem de Deus. Porque Deus não se agradou do comportamento, da atitude, da demonstração de fé de nenhum deles. Por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O que Josué e Calebe tiveram que os outros não tiveram? Fé. E Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, diz a Bíblia. Simplesmente porque não tiveram fé. E como Paulo está comparando isso com a igreja, e nós, igreja, passamos por todos esses pontos e estamos vivendo toda essa religiosidade dita por Paulo até aqui. Todos nós batizados, comemos, participamos da ceia, tomamos, bebemos da água que é Cristo, fazemos tudo isso. Mas a pergunta que fica é: será que Deus também não está se agradando da maioria de nós? Apesar de fazermos tudo certinho, é bem provável, irmãos. Porque nenhuma dessas coisas, nenhum desses exercícios de religiosidade é garantia que de fato estamos agradando a Deus. Fazer essas coisas por fazer não significa que a nossa vida foi transformada por Deus. Não significa que temos fé. Todos faziam isso, mas só Josué e Calebe tiveram fé. Todos tinham o mesmo comportamento, mas só Josué e Calebe realmente tinham fé em Deus. É possível que a gente entre dia sai dia, entra ano sai ano, venha para essa igreja, seja batizado, participe da ceia, faça todos os rituais, mas Deus também não está se agradando de nós, porque não encontra em nós fé. E o que Deus encontrou naquele povo para não se agradar dele, realmente foi a falta de fé. Mas a falta de fé gera um monte de outros problemas que vão se refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como foi com Israel. Porque eles não tinham fé, Deus não podia se agradar deles. E porque não tinham fé, a vida deles apresentava cada um problema, cada hora um problema diferente. E são esses problemas que normalmente temos visto também na igreja, irmãos. E eu posso dizer que a preocupação de Paulo ao trazer esse texto era um alerta. Era um alerta para que a gente não se conforme com religiosidade. Não se conforme, como foi dito hoje pela manhã, de apenas comparecer à igreja. Não se conforme apenas com rituais religiosos, porque eles por si só não significam nada. Se batizar, tomar a ceia, tudo isso é ordenança de Cristo. Mas só fazer isso não garante nada. Eu faço isso porque antes Deus fez algo em mim. Porque antes a fé foi instilada no meu coração, aí eu me batizo, eu participo da ceia, eu vivo a vida cristã. Mas viver essa religiosidade não quer dizer
que eu vou me apresentar de fato como um cristão. É isso, em suma, que Paulo está ensinando à igreja. E por que Deus não se agradou da maioria? E veja que isso é significativo, como eu disse pela manhã, maioria. Por quê? Porque é a minoria, irmãos. É o remanescente que vai ficar. É a minoria que Deus vai salvar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É a maioria da igreja que vai ser salva? É a maioria dos que estão hoje professando uma fé dita evangélica que vai ser salva? Não, é a minoria. Ali também no povo, a maioria ficou prostrada no deserto. Aquela geração toda morreu no deserto. Deus não se agradou da maioria. E é isso que a gente constata olhando para a Bíblia Sagrada. E por que Deus não se agradou? Porque a falta de fé produziu na vida deles um monte de defeitos, que hoje também, se fizermos uma análise nossa da igreja, estamos vendo da mesma maneira, irmãos, essas coisas se manifestando no nosso meio. Por quê? Pelo mesmo motivo, a falta de fé verdadeira e genuína. Então Paulo começa a enumerar os problemas que tiraram Israel da terra prometida, mas na verdade todos eles oriundos da falta de fé. Versículo 6 do texto diz assim: ora, estas coisas se tornaram o quê, irmãos? Exemplos para quem? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Paulo vai começar a enumerar os defeitos de Israel, as razões por Deus não ter se agradado deles, e está dizendo para a igreja que estas coisas se tornaram como exemplo para nós, exemplo do que não fazer. Às vezes a Bíblia nos dá exemplos do que fazer, outras vezes ela nos dá exemplos do que não fazer. Aqui Paulo diz, isso tudo se tornou um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E ele vai começar a dizer, a fim de que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram, a fim de que a nossa vida não caia nos mesmos buracos que eles caíram. E ele começa a enumerar, para que isso chame a atenção da igreja, para que a gente não se contente com religiosidade, para que a gente não se contente com cerimônias, para que a gente não se contente com atitudes dentro da igreja, mas para que a gente viva a fé genuína em Jesus. Ele usa os exemplos para que a gente entenda. E o primeiro problema de Israel relatado aqui é que Israel cobiçou as coisas mais. Como ele diz, não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Irmãos, quantos hoje que se dizem cristãos estão dentro da igreja, cumprindo todos esses rituais falados aqui, toda essa religiosidade, mas na verdade a grande motivação que tem é cobiçar, desejar coisas ruins, coisas más. Essa é a razão porque Deus não se agrada deles como não se agradou da maioria, não é? Muita gente na igreja faz exatamente assim. E o pior, assim é ensinado pelos pastores, que ensinam as pessoas a cobiçar coisas más, a desejar coisas más. Então, é o mesmo erro que nós temos conhecido. Você lembra que lá no livro de Números, quando o povo viu a realidade do deserto, alguns começaram a ter saudade das comidas do Egito. Lembra disso? Começaram a suspirar, diz a Bíblia, pelos pepinos, pelos melões, pelas cebolas, pela carne que comiam no Egito, embora sendo escravos. E alguns deles começaram a desejar voltar para o Egito. Começaram a achar que era melhor ser escravo bem alimentado do que ser livre em dificuldade. Assim eles começaram a cobiçar as coisas ruins. E mesmo assim, no momento que eles cobiçaram, Deus os estava suprindo com o maná. Nenhum deles estava passando fome. Nenhum deles estava passando necessidade.
na hora que eles cobiçaram as coisas mais, eles tinham coisas boas de Deus, um milagre. Porque pensa bem comigo, no deserto, onde ninguém sobrevive, onde não há nada de bom, você todos os dias levantar de casa, chegar na sua porta e ver que tem comida para você, mas não é o pepino, não é o melão, não é a cebola, não é a carne, é um negócio aí chamado maná, mas dá sustância, não é? Como diz o povo, dá sustância, você come e não morre, você come e continua vivo, né? Você come e sobrevive ao deserto, porque é alimento vindo de Deus para você. Não, mas eu prefiro o que vem de Faraó para mim. Então eu desejo o que é mal. Eu cobiço aquilo que é mal. Quantos hoje na igreja estão passando pela mesma coisa? Estão sendo supridos por Deus, mas estão cobiçando o que é mal. Essa é a razão pela qual Deus não se agradou da maioria deles. E essa é a razão pela qual Deus não está se agradando de muitos de nós, que embora estejamos aqui cultuando, louvando, levantando as mãos, participando das atividades, nos batizando, tomando ceia, fazendo tudo, mas o coração ainda é cobiçoso e de sorte da ganância, como ensina Paulo. E assim somos ensinados também por vários líderes e pastores, a cobiçar, a querer sempre mais, e nunca se contentar com aquilo que Deus está milagrosamente te dando. Sempre somos incentivados a desejar mais e mais. Desejar coisas mais. Foi o problema daquele povo. E Paulo diz, isso foi deixado como um exemplo. Irmãos, foi deixado como exemplo. Ou seja, a história já está escrita, só cai quem quer. Isso já está dito. Só erra quem quer, está escrito na Bíblia, é só ler e parar. Não tem por que continuar fazendo isso. Mas as pessoas continuam repetindo os mesmos erros. Versículo 7, voltando ao texto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Paulo está citando um episódio lá em Êxodo, que eu quero ler contigo, capítulo 32. Êxodo 32, versículo 1 até o versículo 8. É desse episódio que ele está falando. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É esse texto que Paulo está citando ao dizer no verso 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Queridos, essa era a realidade daquele povo. Moisés está demorando, vamos dar um jeito, o que a gente quer é festa, o que a gente quer é religião. Então, não tem Moisés, a gente inventa, não tem Deus, a gente produz o nosso. O que a gente quer é um motivo para nos reunir, um motivo para a festa continuar, a festa não pode parar, não é?
E hoje em dia algumas igrejas ficam doidas aí atrás de evento, atrás de coisa, para distrair o povo, porque senão as pessoas não ficam, não permanecem. Porque o que a gente quer, na maioria, é festa. O que a gente quer é comer, beber e se divertir. Se não tiver comida, bebida e divertimento, a igreja fica sem graça, fica insossa, não é? E era isso que eles queriam. E foi isso que Arão confortavelmente ofereceu, sem nenhum sentimento de culpa, né? Arão, é interessante a atitude dele aqui, né? O povo fala assim, esse Moisés aí sumiu, o que foi feito dele, sei lá, vamos fazer aqui alguma coisa. Arão, na hora, dá uma solução, porque ele ia continuar lá como sacerdote, né? Então ele ia ficar bem na história. Tudo ia continuar funcionando como antes e ninguém teria nenhum problema. Só que a Bíblia chama isso de idolatria. E às vezes, irmãos, isso tem a ver com a gente. E por quê? Porque Paulo está falando à igreja. Paulo não está falando sobre isso com as pessoas do mundo. Ele está falando à igreja em Corinto. E está dizendo, essas coisas são exemplos para nós. Será que nós também estamos na igreja atrás de diversão? Será que também nós estamos fazendo esses rituais, buscando essas coisas, mas, na verdade, atrás de um divertimento, de uma ocupação? Sei lá, não tem nada para fazer em casa, vou para a igreja, né, que é melhor, está mais divertido. Tomara que hoje tenha alguma atividade, né, para a gente se divertir, comer, beber e tal. E outros estão fazendo isso até no mundo. Já que a igreja não dá, eu vou para a boate, vou para o samba, vou comer, vou beber, vou me divertir, mas eu sou cristão. Ninguém me critique por causa disso. Eu sou cristão, não é? Em nome de um bezerro de ouro, eles estavam fazendo tudo isso. Em nome de um ídolo, eles estavam fazendo tudo isso. Veja bem, não há nada errado em comer, beber e se divertir. Concorda comigo? A princípio não tem nada errado nisso. O problema é em nome de quem eu faço isso. Eu faço isso em nome do Senhor, que me deu alegria, prazer, ou eu faço isso em nome de um bezerro? Porque aquele povo, depois que o bezerro foi feito, veja que eles tiveram um comportamento, levantaram de madrugada. Irmão, tem gente que não gosta de levantar cedo para vir à igreja, né? Aquele povo levantou de madrugada, porque o bezerro foi feito na véspera. Estava todo mundo animado, amanhã tem festa para o bezerro. Opa, vamos lá, de madrugada, o churrasco vai rolar. Vai rolar a festa, vai rolar. E aí levantam-se todos de madrugada, porque a festa vai rolar. Em nome de um bezerro, mas isso é só um detalhe, o importante é a festa. Quando a gente está no meio da festa, a gente nem quer saber em nome de quem ela é, eu quero é sambar, entendeu? Eu quero é me divertir, não quero saber em nome de quem, não quero discutir teologia nessa hora. Eu quero saber que a música está rolando, o salgadinho está passando, a carne. Eu quero é me divertir. Quero saber de quem é essa festa. Era assim que eles estavam fazendo. E Paulo, eu repito, isto se tornou um exemplo para nós, para que a gente pare e pense. O que queremos da vida? Nada errado em comer, beber e se divertir, mas em nome de quem fazemos isso? A razão das coisas são tão importantes quanto as coisas em si. Como eu sempre digo aqui, a motivação é mais importante do que o resultado. Qual é a minha motivação para fazer essas coisas? Qual é o meu desejo? A idolatria, na verdade, esse problema é idolatria. O que é idolatria? É colocar alguém ou alguma coisa adiante de Deus. E, de repente, a idolatria de hoje, alguém diria, mas eu não conheço nenhum cristão que tem imagem, sei lá. Daqui a pouco você vai ver isso. Ora, como eu falei de manhã, se uma mulher chamada de bispa senta numa cadeira, eu vi no vídeo, ela sentou. As pessoas vinham jogando dinheiro, botavam a mão no pé dela. Teve uma que fez assim, botou, abaixou e fez assim, fechou o olho. Eu falei, eu já vi isso na igreja católica. Só que era na estátua. A gente passava, beijava o pé da estátua e deixava o dinheiro na caixinha, ia embora. Não é? A pessoa fez isso. O que significa isso? Idolatria. Não é? Alguns comportamentos nossos são idólatras, embora a gente não tenha ídolo. Mas daqui a pouco, quem sabe, o apóstolo não faz um bonequinho da bispa, não faz um bonequinho dele mesmo e diz, leve para casa.
vai abençoar o seu lar? Tomara que ele não escute isso, que eu estou dando ideia para ele, né? Vou cobrar royalties. Eu estou dando ideia para ele, né? Mas daqui a pouco vai ter. E daqui a pouco você vai ter cristão, evangélico, com imagem. Mas hoje, acho que não tem. Eu acho que não tem hoje. Né? Mas onde está a idolatria da gente? A idolatria pode ser a você mesmo. Você é o teu ídolo. Porque tudo que você faz é para satisfazer a você mesmo. Você só vai a lugares que você gosta. Você escolhe sempre as coisas para satisfazer a você mesmo. Você escolhe sempre as coisas para saciar o seu prazer. Quem é o ídolo? O ídolo é você. Faz um bonequinho de você mesmo, bota lá e se adore. Se adore porque o ídolo é você. E é disso que Paulo está falando, idolatria, e colocando isso como um exemplo para nós, para a igreja. Isso não foi um episódio isolado lá no passado. Isso é resgatado para que a gente aprenda. Opa, não posso errar desse jeito. Não posso errar da mesma forma. É isso que ele está aqui dizendo. Versículo 8. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Imoralidade no meio do povo de Deus. Imoralidade na igreja. Sim. Por que não? Tinha Israel, por que não vai ter aqui? Porque, como eu disse, religiosidade, participar das coisas, batizar, tomar ceia, fazer isso tudo, não é garantia de que eu estou salvo. Não é garantia de que meu coração foi transformado. Posso ser ainda uma porca que apenas tomou um banho, mas ainda gosto de lama, porque continuo sendo uma porca. Posso ser um cão que volta ao seu próprio vômito. É como diz a Bíblia Sagrada, queridos. Então, a imoralidade foi um problema em Israel. E de que imoralidade? A imoralidade dá margem a um monte de coisa. Né? Imoralidade tem criatividade aí para você ser imoral. Mas especificamente no exemplo citado por Paulo, já que ele cita a morte de 23 mil pessoas num só dia, ele está falando de Números 25. Eu quero ler com você para que você entenda e se situe no contexto que Paulo está aqui ensinando. Números capítulo 25, do 1 ao 9. Números 25, do 1 ao 9, diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a fazer o quê? Prostituir-se com as filhas dos moabitas. O que é prostituir-se? A gente começa a pensar por aí o que é imoralidade. Hoje, quando a gente fala em prostituição, a gente imagina as meninas que ficam ali na Quinta Boa Vista, né? Passam uns carros, param, elas entram, não sei o que vão fazer. Mas é isso que a gente pensa, né? Prostituição, você pensa assim, então aquela casa, né, da luz vermelha, né, que tinha lá na Rua Tereza, isso é antigo, né? Rua Alice, não, Tereza não, Rua Alice. Aí você pensa, ali é prostituição. Não, ali também é prostituição, mas existe outro tipo de prostituição. E, na verdade, o que Deus está dizendo é que o povo de Israel começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Quer dizer o quê? Que eles iam lá e pagavam as filhas dos moabitas para sair com eles? Não. Não tinha dinheiro nessa história. Eles começaram a se relacionar com as filhas dos moabitas. Eles começaram a se casar com elas. A prostituição não foi que eles pagaram para sair com elas. Foi que eles casaram com elas. Então hoje na igreja tem muita gente se prostituindo sem pagar ninguém para sair com ninguém. Só porque está casando com um não cristão. Está se prostituindo. É o que diz o texto. Pastor, não fala isso. Então, muda a Bíblia aí, me ajuda. Dá uma mudança aqui para não precisar dizer isso, não chocar ninguém. Me arruma outra Bíblia para eu pregar? O que você acha? Que não tenha isso? Politicamente correta? Mas é o que está escrito. Eu não posso fugir do que está escrito, embora me doa falar isso. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Olha aqui, eles casaram com elas. E aí, casou. Por isso eu digo, já disse isso aqui milhares de vezes, aí falando para os homens agora. Só case com uma mulher mais santa do que você. Só. Procure uma. E não é difícil, né? Você também não está muito santo.
Então procure uma mais santa do que você. É a garantia do sucesso do teu casamento. Porque ela vai te segurar. Ela vai puxar a tua rédea. Ela vai botar você para orar. Ela vai fazer. Agora, se casar com uma que não é santa, ela vai te levar a adorar os deuses dela. A mulher tem um poder, irmãs, me perdoem, mas vocês são terríveis. Vocês têm um poder de manipular o homem, eu não sei o que vocês têm. Mas é um poder para manipular, que quando você sabe, você bota o homem na tua mão. Os filhos de Israel, todos eles, que, ó Deus de Israel, agora estão queimando incenso, sacrificando aos deuses, se inclinando aos deuses das esposinhas lindas que eles arrumaram em Moabe. Versículo 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio, trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Olha o que aconteceu. Ih, pastor, mas lá no outro texto não diz que eram 23.000? Diz, só que lá no outro texto diz que eram 23.000 num só dia. E a Bíblia não diz que tudo isso aconteceu num só dia. Aconteceu ao longo de um tempo. No final, a conta foi 24.000. Os que morreram da mesma praga. 24.000 homens de Israel morreram porque decidiram viver a sua imoralidade, a sua prostituição, que pode se expandir para vários conceitos que todos nós conhecemos. Casamentos ilícitos, pornografia e todo esse tipo de coisa que se traduz em imoralidade, que Deus não aceita. Sexo fora do casamento, imoralidade, que Deus não aceita. O problema é que hoje ele não está mais mandando a praga. Não tem mais ninguém sendo varado pelo ventre. Esse é o problema. Essa sensação de impunidade é que hoje faz a multiplicação do crime no nosso país. Não é verdade, irmãos? É a mesma coisa que está acontecendo. Mas o que o texto diz para você é claro. E eu não posso interpretá-lo de outra maneira, porque esse é o objetivo de Paulo ao escrever à igreja. Está lembrando essas coisas para eles, para que eles, então, aprendendo com o exemplo, pensem assim: não, na minha vida não, na minha vida não posso cobiçar coisas mais, na minha vida não pode ter idolatria, na minha vida não pode ter imoralidade. Amém, irmãos? Porque não adianta a religiosidade, não adianta estar sob a nuvem, não adianta atravessar o mar, não adianta ser batizado, não adianta beber da água, se na minha vida todas essas coisas permanecem, se os meus conceitos são da minha cabeça, se as minhas ideias são o que regem a minha vida. O que Paulo está dizendo para a igreja é isso, não adianta. Você está fingindo que é crente e até você está acreditando que é pior. Pensa bem. Você finge que é crente e até você começa a acreditar na tua mentira. Aí já era. Aí não tem jeito. Versículo 9 e versículo 10, ele continua dizendo: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
desafiando a Deus, pondo Deus à prova, murmurando contra Deus, era o pecado de Israel. E Paulo está dizendo, isso não pode se encontrar no nosso meio. E queridos, isso é a realidade da igreja hoje. Quanta gente está pondo Deus à prova. Quanta gente está usando o nome do Senhor em vão. Quanta gente está pondo Deus à prova e sendo ensinado. Põe Deus à prova. Bota Deus na parede, vê se Ele não vai te dar. Exige, decreta, declara. Como isso está acontecendo na igreja, irmãos? Pondo Deus à prova. Cobiçando, murmurando, reclamando da vida, reclamando da sorte. Insatisfação com aquilo que Deus oferece. Mais uma vez, ele está citando aquele episódio de reclamação, de rebeldia, de revolta contra Deus, murmurando e colocando Deus à prova. É isso que eles estão aqui fazendo. Insatisfação com aquilo que Deus está oferecendo. Essa é a razão pela qual Deus não se agradou da maioria deles. Porque a maioria do povo que se chamava povo de Deus foi protagonista destas atividades, todas mencionadas aqui na Bíblia, que eu li com você. Não foi um pequeno grupinho que fez o bezerro de ouro. Não foi um pequeno grupinho que casou com as moabitas. Foram 24 mil homens em Israel. Não foi uma minoriazinha que deu uma desviadazinha. Foi a maioria, irmãos. Foi a maioria do povo. Muitos chamados, poucos escolhidos. Não se iluda achando que hoje o Brasil é evangélico. Não se iluda. Não se iluda com isso. Não é a maioria, é a minoria que é salva porque é verdadeira. Por isso também a maioria que está hoje na religião não será aceita por Deus. Se batiza, frequenta a igreja, entrega dízimo e oferta, participa das atividades, faz todos os rituais, tudo. Bebe da mesma água, escuta a mesma palavra, recebe da mesma fonte, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Religiosidade. Apenas religiosidade. Mais nada. É o que vivia o povo de Israel. E Paulo fala isso, irmãos, como um alerta à igreja. Leia comigo versículo 11 e 12. Estas coisas lhes sobrevieram como o quê? Mais uma vez, exemplos. E foram escritas para quê? Advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É nesse contexto que esta frase está escrita. Paulo está dizendo aqui no verso 11, estas coisas sobrevieram a eles como exemplos e foram escritas, ele está dizendo, a Bíblia foi escrita para nos advertir, a nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. O que Paulo queria fazer? Botar medo na igreja? O que o pastor Maurício quer fazer essa noite? Botar medo em você? Não, eu quero acordar a gente. Acordar a gente, queridos, para a realidade da palavra de Deus. Para o confronto que nós temos que exercer sobre nós mesmos a cada dia. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele ceifará. Isso está na Bíblia. Por mais que a gente queira que não esteja, está. Não se deixe enganar. Comportamento, frequência, rituais não salvam ninguém. Não se deixe enganar. Entregar dízimo e oferta não salva ninguém. Não se deixe enganar. A maioria não agradou a Deus, porque não teve o essencial que é fé. E é a fé que me faz agradar a Deus. É crer nele que faz com que eu não seja imoral, com que eu não seja idólatra. É crer nele, irmãos, que faz que essas coisas não se manifestem na nossa vida. Agora, estar numa igreja não quer dizer que necessariamente você crê em Deus. Por isso você diz, o crente fez aquilo, o crente fez aquilo outro, cada hora aparece um escândalo aí. Não quer dizer nada. Estar na igreja não quer dizer nada.
Claro que é importante estar na igreja, mas só isso não quer dizer nada, não prova coisa alguma, não referenda nada. Paulo então diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Talvez o maior engano, como já disse aqui algumas vezes, não seja o engano que submetem a minha vida, mas seja o engano que eu mesmo proponho a mim mesmo. O auto-engano, o enganar-se a seu próprio respeito. Por isso a Bíblia diz também por Paulo, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar, antes pense com moderação. Porque a gente se engana quando diz, o pastor está pregando para o meu irmão ali. Não, é para você, é para mim que eu estou pregando. Está entendendo? Estou pregando para o irmão, pregando para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Então não vamos nos enganar. Não vamos achar que não é para nós, vamos achar que é para o outro. É para nós, irmãos. Para que eu não pense de mim mesmo mais do que convém. Para que eu não pense que estou de pé, se eu de fato não estiver. O pior não é pensar, o pior é pensar e não ser. O pior é pensar que estou em pé e estou caído, estou no chão. Isso que é o grande engano. É pensar que estou abafando e não estou. Esse é o grande problema que Paulo está alertando aqui. Então ele conforta esse remanescente, que é o remanescente verdadeiro, fiel, a minoria. Ele também traz uma palavra de conforto para estes, que eu espero, eu e você, estarmos inseridos nesse remanescente, nessa minoria, nesses poucos escolhidos. Paulo termina o texto aqui trazendo uma palavra de conforto para nós. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que ele está nos dizendo, queridos, ele está nos mostrando que apesar da nossa humanidade, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, é possível resistir. Porque senão a gente pensa assim, bom, o efeito dessa mensagem. Israel, o povo de Deus, passou por tudo isso, fez tudo isso. Como é que eu vou evitar isso? Parece inevitável. A gente às vezes pensa sobre coisas que a gente acaba se desculpando e dizendo assim, é inevitável, ninguém consegue obedecer a Bíblia toda, é inevitável, ninguém consegue ser santo completamente. E a gente usa aquela famosa frase, errar é humano, é inevitável um deslize aqui, outro ali, dá uma chance aí, pastor, é inevitável. Irmãos, o que Paulo está dizendo não é que é inevitável. Paulo está mostrando que apesar de ser humano, você ser humano, eu também, e até dizer que errar é humano, o que ele está aqui afirmando no versículo 13 é que Deus te deu a possibilidade de resistir. Lê de novo comigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você é humano? As suas tentações também são humanas, não são extraterrestres. As nossas tentações são humanas, porque nós somos humanos. Então ele está dizendo, não sobreveio uma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Ou seja, Deus está no controle da sua vida, você que é fiel, você que é parte da minoria, você que é parte do remanescente. Não ache que é inevitável você ser como os outros, que é questão de tempo você acabar se tornando como os demais. Creia que Deus não permitirá que você seja tentado ou provado além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, Ele vai prover livramento para que você possa suportar. Não é inevitável. Não é inevitável pecar, não é inevitável ser idólatra, não é inevitável ser imoral. Tudo isso é evitável, porque Deus sabe da força que você tem, do limite que você tem, e Ele vai prover o livramento. Mas essas coisas só funcionam se você buscar a Deus. Deus sabe tudo isso, mas você não busca Ele, então você vai cair,
Você vai pensar que está de pé e não estará, e vai cair, porque você não busca o Senhor. Mas se você o buscar, o que a Bíblia diz é que Ele não permite. Que apesar de toda a sua humanidade e das tentações humanas que você enfrenta, que você venha a cair nessas tentações. Então a única solução, irmãos, não é estar numa religião, não é fazer parte de um grupo religioso. A única solução é estar em Cristo. Não se conforme em estar apenas na religião. Eu sou daquela igreja ali. Isso não quer dizer nada. Agora, eu sou de Cristo. Aí, irmão, faz uma diferença enorme, não é? Não se conforme apenas em ser da igreja. Seja de Cristo. Seja dele. E fique firme nele. Porque ele vai guardar a tua vida. E não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu quero orar com você. Você que, quem sabe, se sente fraco, se sente tentado, se sente atribulado, achando às vezes que não vai resistir. A única coisa que é preciso fazer, busca o Senhor. Coloque nele o teu coração, a tua confiança, como diz a palavra de Deus. Ore ao Senhor com todo o teu coração. Diga ao Senhor: Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Livra meus irmãos aqui, livra a mim também, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos das tentações, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Cristo, não na religiosidade, não na fantasia, não na aparência das coisas, mas na essência das coisas. E a essência é o Senhor. Ajuda meu irmão, minha irmã, fortalece a fé dos irmãos aqui, Pai. Porque sem fé, ninguém vai te obedecer. Sem fé, ninguém vai te agradar, Pai. Gera fé no coração dos meus irmãos. Fé inabalável. Fé que não permitam a imoralidade, que não permitam a idolatria, que não permitam te colocar à prova, nem murmurar, nada dessas coisas, Senhor. Coloca esta fé no coração de cada um, porque fé é um dom de Deus. Eu te peço isso orando, abençoando a tua igreja e o fazendo em nome de Jesus. Amém.